A doutora Pauline é nutricionista, ela é especializada em fisiologia do exercício, nutrição esportiva e funcional, atividade física e suas bases nutricionais, fisioterapia e coach em saúde e emagrecimento. Pauline, uma honra ter você com a gente. A palavra é sua. Obrigado. Obrigada, Marlos. Obrigada, Juliana. Cadê a Ju? Agradeço demais o convite, agradeço a todos vocês por estarem aqui, pelo privilégio que eu tive de poder estar estudando tanto sobre a acondroplasia, sobre o nanismo. Eu cresci muito durante todos esses dias que eu estive um pouco mais pertinho de cada um de vocês, me conectando com aquilo que seria essencial para passar para vocês. Eu espero que eu cumpra o meu papel. E de antemão quero dizer que o assunto é muito amplo. Então eu quero pedir para vocês que se tiverem alguma dúvida já vão anotando aí para no final a gente conversar, porque eu vou tentar ser o mais breve possível. O Marlos me deu uma incumbência aqui de fazer bem ágil. Nós vamos conversar um pouquinho sobre peso ideal, sobre emagrecimento na acondroplasia. E vamos falar também sobre os procedimentos da avaliação física para os portadores de nanismo. O que eu encontrei de mais atual, de mais importante nesses aspectos. Bom, é bastante presente na literatura que a obesidade é algo bastante importante para o nanismo. Primeiro porque ele afeta 50% dessas pessoas já na infância. E é reconhecida como a principal causa das complicações da acondroplasia, como a apneia obstrutiva do sono, a doença pulmonar, as complicações também ortopédicas, e também está diretamente relacionado com mortes por doenças cardiovasculares. Tanto é que a ALP, que é a fundação que estuda bastante a acondroplasia, colocou como uma das principais condutas, já o mais cedo possível, quando a criança já é diagnosticada com acondroplasia, no nascimento, já ter incluído na equipe técnica o nutricionista. E aí, quando a gente fala de obesidade, é muito importante a gente diferenciar o que é peso corporal e o que é excesso de gordura. O que é excesso de peso e o que é excesso de gordura. São coisas diferentes. Quando a gente sobe numa balança, nós estamos tendo ali um número que diz tudo que está dentro do nosso corpo. Massa muscular, gordura, osso e resíduo. Resíduo é tudo aquilo no nosso corpo que não é nem osso, nem músculo, nem gordura. Então são as nossas vísceras, nossa pele, sangue, água do nosso corpo. E aí, para avaliar essa composição corporal, ou seja, esses 4 componentes do nosso corpo, nós temos algumas técnicas que são protocoladas a nível científico. Então, nós temos o índice de massa corporal, as dobras cutâneas, as circunferências corporais e o DEX, e nós vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. O índice de massa corporal é aquela continha que muitas vezes a gente pergunta assim, qual que é o meu peso ideal? Quanto que eu devia pesar? Então, é esse índice que a gente usa para fazer essa conta. É a relação do nosso peso de acordo com a nossa altura. É importante fazer o acompanhamento desse índice de massa corporal desde o nascimento, porque é uma das formas primárias da gente identificar o excesso de gordura na criança. E aí, quando a gente faz a relação da altura com o peso, para meninos e meninas, a gente depois tem como relacionar isso com a idade e verificar como é que está o desenvolvimento de gordura, se está adequado ou não. Só que existe uma grande falha, vamos dizer assim, nessa forma de avaliar o peso. Porque o índice de massa corporal, ele não avalia o que compõe o peso, mas sim o peso total. E aí, se a gente tiver 2 indivíduos com a mesma altura e peso igual, a gente pode colocar eles na mesma balança, eles terem o mesmo peso, não necessariamente, provavelmente eles não terão a mesma composição corporal. Então, se eu tenho um indivíduo com grande massa muscular, como montanha, por exemplo, né?
ele provavelmente vai ter muito menos gordura corporal do que uma pessoa com menor quantidade de massa muscular. Entendido? Então, nós precisamos de outros meios para avaliar o nosso peso. Por isso, nós usamos fita métrica para avaliar a circunferência de cintura, quadril, panturrilha, braço. E também as dobras cutâneas, que através do adipômetro a gente avalia em cada ponto, né, do corpo. E assim a gente vai acompanhando ao longo do tempo a diferença da dobra cutânea. Agora, o que tem de mais atual e mais preciso na avaliação do nosso peso ou do nosso corpo é o DEXA. O DEXA, ele é um equipamento usado para avaliação da densitometria óssea, é um aparelho bastante antigo, porém, recentemente, ele tem sido usado para avaliação da composição corporal, visto a eficiência que ele tem em avaliar esses compartimentos todos do nosso corpo. Então, ele é considerado padrão ouro e todos que puderem fazer, pelo menos uma vez a cada ano, seria bastante interessante. Ele é um exame que é feito através de raio-x, como outros aparelhos, só que a quantidade de raio-x é muito pequena. É similar a uma radiação que a gente recebe no ambiente num dia ensolarado, por exemplo. Então, é um método rápido, a gente leva de 10 a 15 minutos para fazer esse exame, e bastante seguro. Não é necessário nenhum procedimento de preparo, não tem idade, gestantes podem fazer. Então, é bem simples, seguro e eficiente. Aqui tem um exemplo de um resultado, de um relatório de exame de DEXA de uma pessoa com nanismo, né? Um dos grandes benefícios, uma das grandes vantagens desse exame é que ele separa, ele sedimenta a distribuição de gordura no nosso corpo. Então, ele mostra para nós quanto de gordura tem nos braços, na região do abdômen, coxas, de forma que a gente consegue acompanhar melhor a evolução da gordura na região abdominal. É sabido que a pessoa com acondroplasia, ela tem uma forte tendência a acumular gordura na região abdominal. E isso é um risco grande para desenvolvimento de doenças como resistência insulínica, dislipidemia, hipertensão arterial, e é um risco adicional para doença cardiovascular e diabetes. Então, é bastante importante acompanhar esse desenvolvimento da gordura da região abdominal. E, claro, em todos os tipos de nanismo, é essencial que seja feito acompanhamento individualizado, porque a composição corporal, assim como todo ser humano, é única. Dessa forma, nós precisamos complementar essa avaliação física com outros parâmetros, portanto, parâmetros bioquímicos, através dos exames de sangue, e também urina, testes genéticos, testes hormonais. E incluir essa avaliação dentro de toda a avaliação que vai ser feita por um nutricionista, e só assim determinar as necessidades nutricionais. E falando em necessidades nutricionais, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que são nutrientes. Quem sabe o que são nutrientes? Para que a gente come? Alguém tem noção? O nosso adubo, né? Nutrientes são substâncias químicas presentes nos alimentos que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo, para o desenvolvimento do nosso corpo, para o funcionamento do nosso metabolismo. Os nutrientes estão presentes nos alimentos, na forma de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, e a água, hoje em dia, também é considerada nutriente devido à importância que ela tem no nosso corpo. Vamos falar rapidamente a respeito de cada macronutriente para a gente avançar. Bom, proteínas. Proteínas são aqueles alimentos que atuam na construção do nosso corpo. Eles podem ser de origem animal ou vegetal. Sendo de origem animal, a gente encontra nas carnes, seja bovina, suína, frango, peixe, e também nos ovos. As proteínas de origem vegetal, elas são encontradas nas leguminosas, então soja, feijões, grão de bico, lentilha, e também em alguns cereais. As gorduras, né, os lipídios, que hoje em dia
em muitos tipos de dietas são banalizados, né? Então, hoje em dia, muitos pensam que para emagrecer precisa cortar a gordura, mas não, eles são essenciais. Só precisamos escolher as gorduras de boa qualidade e na quantidade que o nosso corpo precisa. Também temos gorduras de origem animal e vegetal. As gorduras de origem animal temos manteiga de leite, gordura de coco, a banha de porco, né? A mais antiga de todas. E as gorduras de origem vegetais, que são as castanhas, né? A gordura presente nas castanhas de todos os tipos e nas sementes, como gergelim, linhaça. E os óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de girassol, etc. As vitaminas e os minerais estão presentes nos vegetais, nas hortaliças, nas verduras. E quanto mais estiverem presentes de forma colorida na nossa alimentação, mais saudável será a nossa alimentação. Água. Água é essencial. Estou vendo todo mundo. Parabéns, Juliana, por distribuir garrafinha de água para todo mundo. Todo mundo bem hidratado, né? Vocês já ouviram falar que a gente precisa tomar 2 litros de água por dia? Claro que não. Imagina, as pessoas com onanismo vão precisar de 2 litros de água, será? Como que a gente vai fazer essa conta? Nós precisamos de água para hidratar cada célula do nosso corpo. Portanto, nós vamos fazer esse cálculo de necessidade hídrica a partir do nosso peso corporal. Ok? Então, eu coloquei aqui para vocês. Depois, cada um pode fazer a sua continha para saber quanto de água deve tomar por dia. O cálculo é o seu peso corporal em quilos, multiplicado por 35, e você vai ter a quantidade em ml de água que deve ser ingerida, ok? Lembrando que essa quantidade você deve ingerir aos poucos, ao longo do dia. E os carboidratos? Está super na moda falar de carboidrato, né? Dieta low carb, eu cortei o carboidrato da minha dieta. Para emagrecer eu tenho que tirar carboidrato da minha dieta, não é assim? É, só que os carboidratos são muito importantes também. Principalmente para as crianças em desenvolvimento, principalmente para atletas, principalmente para aquelas pessoas que têm hipoglicemia e assim por diante. Então, não vão cortando os carboidratos assim, de uma forma, vamos dizer, sem necessidade, né? Bom, os carboidratos estão presentes nas frutas, nos tubérculos, como batata, mandioca, cará, inhame, os cereais como arroz, quinoa, milho, doces como mel, néctar de frutas e todos os tipos de açúcar. Pode até ser açúcar de coco, açúcar demerara, o que for, é carboidrato. E quando a gente fala em carboidrato, é algo muito importante a gente diferenciar os tipos de carboidrato. Porque esse é um assunto que está diretamente relacionado, sim, à obesidade. Então, a gente precisa entender um pouquinho, eu vou tentar explicar de forma rápida, esse é um assunto um pouco complexo, o que é índice glicêmico e carga glicêmica. Vocês já ouviram falar sobre isso? Alguém? Então, vamos lá. Índice glicêmico. Observe esse gráfico do lado de cá, ok? Índice glicêmico determina a velocidade de açúcar, que o açúcar entra na nossa corrente sanguínea. Então, quando nós ingerimos um alimento, fonte de carboidrato, ele vai entrar na nossa corrente sanguínea mais rápido ou mais devagar. E quem determina isso é o índice glicêmico do alimento. Alimento de alto índice glicêmico, vocês podem ver na curva vermelha, é aquele alimento que aumenta o açúcar no nosso sangue de forma rápida. E do mesmo jeito que sobe rápido, tem uma queda brusca, consequentemente. E o alimento de baixo índice glicêmico, ele aumenta menos o açúcar no nosso sangue. Ok? Então, alto índice glicêmico, açúcar rápido no sangue em grande quantidade. Baixo índice glicêmico, menos açúcar no sangue, entrando de forma mais lenta. Do lado de cá, nós temos um gráfico, eu não sei se está todo mundo conseguindo ler o que está escrito aqui do lado, mas está diferenciando um pouquinho os tipos de alimento e seus índices glicêmicos. E aqui a gente vai falar também de carga glicêmica.
A carga glicêmica é a quantidade de carboidrato relacionada ao índice glicêmico. Então, olha só. Se a gente consumir 100 gramas de pão, um pão branco, um pão comum, é a curva azul. Então, 100 gramas de pão eleva a nossa glicemia, fazendo um pico e logo depois uma queda. Se a gente consumir apenas 10 gramas desse pão, olha a diferença de comportamento da nossa glicemia. Olha lá o vermelho. Comparem a curva azul com a curva vermelha. Então, apesar de ser o mesmo alimento, as duas curvas tratam-se do pão. O mesmo alimento consumido em menor quantidade vai influenciar menos, vai aumentar menos a nossa glicemia. O verde, 100 gramas de feijão, e a curva roxa, 10 gramas de feijão. Então, da mesma forma. Então, isso, gente, fala sobre a carga glicêmica. Então, nós temos um alimento como o pão, de alto índice glicêmico. Se ele for consumido em pequena quantidade, ele vai interferir menos na nossa glicemia. E aqui eu coloquei uma tabela mesmo só para ilustrar, para vocês verem diferentes tipos de alimentos e sua carga glicêmica, que é a última coluna, que a informação ali. Então, eu coloquei algumas frutas. A carga glicêmica da banana, por exemplo, é uma carga glicêmica moderada, né? Por isso que frutas são fontes de carboidrato, geralmente são carboidratos de moderado índice glicêmico, e, portanto, nós devemos consumir em moderada quantidade, a cada porção. Coloquei também aqui para exemplificar o arroz branco, comparando com o arroz integral. Nós temos lá na última coluna a diferença de carga glicêmica para a mesma porção de arroz. Então, quando nós temos 150 gramas de arroz branco, comparado com 150 gramas de arroz integral, nós temos uma menor carga glicêmica para o arroz integral. Por quê? Se é o mesmo alimento, na mesma quantidade, só que a diferença é que um é branco e o outro é integral. Os dois são cozidos. Quem adivinha? O que fez com que o arroz integral tenha carga glicêmica menor? A fibra. A fibra. Então, a fibra associada a um carboidrato tem o poder de diminuir a carga glicêmica e, portanto, vai mexer menos com a nossa glicemia. Então, o que é uma boa alimentação? O que é uma alimentação saudável? O que precisa ter na nossa alimentação para que ela seja considerada saudável? Ela precisa ter um pouco de cada nutriente, um pouco de cada alimento na nossa alimentação. Em pequenas quantidades. Vocês viram a diferença do pão, 100 gramas, pão, 10 gramas. Quantidade. Diversidade e quantidade. Então, por que nós engordamos? Por que será que a gente engorda? Porque a gente come muito? Porque a gente come muito e gasta pouca energia? Né? Isso é uma questão bem importante na acondroplasia. Os estudos mais recentes, o artigo de 2018, desenvolvido na França, mostra que há sim uma relação genética na acondroplasia. O gene FGFR3, que sofre mutação na acondroplasia, ele tem sim um efeito no metabolismo energético de vocês. Então, por isso, é necessário, mais ainda, ter esse cuidado com o desenvolvimento da gordura corporal. Bom, nós engordamos porque mexemos com a insulina muitas vezes, porque consumimos carboidrato em maior quantidade, desassociado às fibras e às gorduras. Então, a insulina aumentada, gravem isso. Toda vez que a gente aumentar muito a insulina, há grande chance da gente estar desenvolvendo, aumentando gordura corporal. A insulina é um hormônio anabólico. Hormônios anabólicos fazem crescimento, tanto de massa muscular, e também não deixa haver consumo de gordura corporal para fonte de energia. Então, a insulina é anti-emagrecimento. Lembrem disso, ok?
Por isso, nós devemos mexer o quanto menos com ela, melhor. Engordamos também porque consumimos muitos alimentos industrializados, ultraprocessados, e tudo isso gera inflamação no nosso corpo, principalmente no tecido adiposo. Essa quantidade de toxinas, de alimentos antinutricionais presentes no nosso corpo, trazem infiltração de macrófagos para o nosso tecido. E isso diminui muito a oxigenação do tecido adiposo, desfavorecendo o emagrecimento. Também engordamos porque dormimos mal. Dormimos mal. Ou dormimos pouco, ou o nosso sono não é de boa qualidade. E é comprovado cientificamente que a qualidade do sono interfere diretamente nos hormônios que controlam o nosso apetite e a nossa saciedade. Então vamos lá, todo mundo já aprendeu aqui. O que é necessário fazer para engordar? Vamos anotar? Ó. Quem quer engordar aí já pode começar, ó. Quem está querendo engordar aqui? Vamos lá. Comer muita quantidade de uma vez. Passa o dia inteirinho sem comer. Aí chega à noite e come uma pratada bem grande. Ó, ótimo para engordar. O que mais que nós vamos consumir? Bastante doce, sorvete, brigadeiro, muita quantidade disso. Bastante fritura, massas com molho, sucos de frutas industrializados, refrigerantes, alimentos ricos em adoçantes artificiais. Tudo isso ajuda muito a ganhar peso. Mas eu acho que não é isso que a gente quer, né? Ou talvez não seja isso que a gente esteja precisando. Será que a gente precisa fazer uma dieta? Será que a gente está precisando entender o porquê que nós comemos ou para que nós comemos? Mas, afinal, o que é dieta? O que é dieta? Dieta é restrição alimentar? Dieta é parar de comer alguma coisa? Então, não vou nunca mais comer doce, não vou mais tomar refrigerante, vou parar de comer massa, vou tirar o carboidrato da minha vida. Não. Dieta não é restrição. Dieta é uma organização da sua alimentação. Quando o nutricionista diz que vai te fazer uma dieta para você, ele está dizendo que ele vai avaliar todos os seus aspectos e vai organizar a sua alimentação conforme as suas necessidades individuais. E essas necessidades, elas são físicas, metabólicas e psíquicas. Nós devemos avaliar a sua cultura, sua família, suas emoções, as suas razões de comer, as suas preferências alimentares, o seu paladar, para assim suprir suas necessidades físicas, psíquicas e emocionais. Nós sabemos que nós não comemos apenas para alimentar o nosso corpo, não é mesmo? Quantas vezes a gente come porque está nervoso, porque está ansiosa, porque está triste? Tudo é motivo para comer, não é? Para comemorar. Mas também, muitas vezes, vejo muitas pessoas que deixam de comer por tristeza. Não conseguem comer quando estão deprimidas, não é? Então, não há como ignorar todos esses fatores no processo da alimentação. Uma falta que é sentida na nossa emoção, no nosso psíquico, qualquer tipo de falta, ela também vai ser sentida no físico. Quando a alimentação está desregulada, sempre que vocês observarem que o apetite está desregulado, tem algo no psíquico. Porque tudo que acontece no físico, primeiro aconteceu no psíquico. E por isso nós comemos não só para saciar o corpo, nós comemos também para saciar a nossa emoção. Bom, mas então vamos ao que interessa. O que é necessário fazer para emagrecer? Como é que está meu tempo aí, Marlos? Ok? O que nós vamos fazer para emagrecer, de fato, ou para evitar a obesidade, principalmente no caso das crianças? Para emagrecer, nós precisamos mexer o mínimo possível com a insulina. Nós precisamos manter a nossa insulina o mais estável possível ao longo do dia. Então, independente de quantas refeições você vai fazer ao dia, é importante que cada refeição tenha baixa carga glicêmica
e pequeno volume de alimentos. Aqui eu vou passar rapidamente alguns exemplos do que seria uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, tá? Claro que aqui seria impossível colocar todos os alimentos que fazem parte da cultura de vocês ou do hábito da casa de vocês. Aqui é só um exemplo mesmo, tá? Aqui embaixo, pena que o Lazy Point não funciona, né? Aqui temos um prato exemplificando metade carboidrato, ou seja, um pão, para um café da manhã saudável. Um pouco de carboidrato e em cima o que a gente poderia inserir de proteína a esse carboidrato. Então, uma pequena quantidade de carboidrato associada a um recheio, a uma porção proteica, como um queijo, ovo, uma pasta de grão de bico, uma manteiga de azeite ou manteiga de leite, para justamente diminuir o índice glicêmico desse pão. Associada a uma fruta, ok? Para o lanche da manhã, quem houver necessidade de fazer o lanche da manhã. Nem todo mundo precisa comer entre o café da manhã e o almoço. Você precisa aprender a avaliar a sua necessidade, depois nós vamos falar mais sobre isso. Então, no lanche da manhã, é muito bem indicado uma pequena porção de fruta associada a uma oleaginosa, uma fonte de gordura, seja em forma de castanha ou em forma de semente. E no almoço, incluir uma boa quantidade de vegetais. Eu recomendo aos meus pacientes que iniciem suas refeições pelos vegetais, com um bom prato de vegetais, seja ele em forma de salada fria, crua, legumes cozidos, assados, grelhados, seja de que forma for. Os vegetais contêm bastante fibra, que dão bastante saciedade para nós. Dessa forma, quando a gente for ingerir a porção de carboidrato, né, na forma de feijão e arroz, que seja, a quantidade de proteína também, nós já estaremos um pouco mais saciados, de forma que a gente consiga comer uma menor quantidade desses alimentos. No lanche da tarde também é essencial, gente, que tenha pelo menos um pouco de proteína, porque no final da tarde é onde provavelmente nosso desejo por carboidrato vai aumentar. No final da tarde é quando o nosso organismo já consumiu bastante energia, já estamos cansados. Então é importante incluir um carboidrato e uma fonte de proteína associados. E no jantar, lembra que eu falei que os vegetais nós precisamos consumir 2 vezes no dia? Então, no jantar nós precisamos de vegetais também. E uma ótima opção para quem não gosta de consumir salada fria ou não gosta muito de verdura, talvez, é em forma de sopa. Sopa de legumes, creme de legumes. Não importa a forma. Encontre a sua forma de ingerir vegetais. Ok? E aí, hoje se fala muito em dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente. Vocês já ouviram falar sobre isso por aí? Nas redes sociais, alguém fazendo dieta, agora eu estou fazendo dieta low carb, né? Eu vou passar rapidamente sobre cada uma dessas, mas eu quero deixar bem claro que isto são estratégias específicas para um determinado momento do processo de emagrecimento. A dieta low carb, ela pode ser classificada em algumas modalidades, vamos dizer assim. Nós temos low carb mais restrita, mais rigorosa, e uma dieta low carb um pouco mais abrangente. Qualquer dieta que tenha menos de 50% de carboidratos na alimentação já é considerada low carb. Então, a partir do momento que você começa a reduzir os carboidratos da sua alimentação, você já está fazendo uma dieta low carb. E por que que isso pode ser, sim, interessante? Porque a gente mexe menos com a insulina. E assim a gente favorece mais o emagrecimento. A gente faz mais o nosso corpo usar outras fontes de energia que não o carboidrato. E o mais importante na dieta low carb é a carga glicêmica do alimento. Então eu tenho uma cota de carboidrato para ser consumida ao longo do dia, mas a quantidade desse carboidrato por refeição é o mais importante. Um pouco de cada vez ao longo do dia. Carb cycling, essa talvez nem todos ouviram falar,
é uma novidade também, né? Carb Cycling é um tipo de dieta que ao longo da semana a gente vai mudando o teor de carboidrato, de forma que o nosso corpo não acostuma com nenhum tipo desses tipos, dessas quantidades de carboidrato, e vai aprendendo a usar outras fontes de energia. A dieta cetogênica é aquela mais difícil de fazer, é aquela dieta onde há total restrição de carboidratos, mas há um ajuste metabólico incrível para algumas pessoas. Na dieta cetogênica, o nosso corpo começa a produzir corpos cetônicos. E isso, enquanto nós não estamos adaptados, o nosso cérebro entende como se fosse algo tóxico. Então, há um grande mal-estar, dor de cabeça, sensação de fadiga, falta de concentração, irritabilidade. Mas, passado esses primeiros dias, esses primeiros momentos de adaptação, os efeitos são realmente incríveis. Só não dá para dizer que todas as pessoas podem fazer e que nem deve ser feita por muito tempo. E o jejum intermitente, que também está bastante na moda. Os principais estudos sobre o jejum intermitente foram realizados não com objetivo para emagrecimento, mas sim para a cura de algumas doenças. Doenças metabólicas, alguns tipos de câncer. O fato é que qualquer tipo de dieta que nós fizermos, provavelmente nós vamos emagrecer enquanto nós estivermos fazendo esse tipo de dieta. No jejum intermitente também temos alguns tipos. Ele pode ser feito em um grau mais rigoroso e também em um pouco menos. Quando eu coloco ali 16 por 8, 18 por 6 e 24, são o número de horas que a pessoa fica sem comer absolutamente nada, somente tomando água. Em 16 por 8, a pessoa fica 16 horas sem comer, e aí nas próximas 8 horas ela se alimenta. Nos 18 por 6, 18 horas sem comer, e nas próximas 6 horas se alimenta. E o mais rigoroso, que são 24 horas sem alimentar. Também é necessário fazer uma adaptação, não deve ser feita todos os dias, a priori 2 dias da semana, em dias separados. O efeito do jejum intermitente no nosso metabolismo também é uma adaptação metabólica do nosso corpo em utilizar gordura corporal, aquela gordura que está estocada no nosso corpo, a ser usada como fonte de energia. E isto é o emagrecimento. A gente diz que a pessoa está emagrecendo quando o nosso corpo está conseguindo usar a gordura que está estocada no nosso tecido adiposo como fonte de energia. Isso é emagrecimento. E para isso nós temos muitas estratégias, além das que eu expliquei. Muitas estratégias. O nutricionista, após avaliar você, vai definir, naquele momento, qual é a melhor estratégia para você. Qual é aquela que vai mais se encaixar no seu perfil, aquela que você vai conseguir fazer. Porque nem tudo que aquilo que a gente sabe que é o melhor, a gente consegue. E aí eu te pergunto, será que a gente precisa mesmo fazer privação total de alimentos para conseguir o emagrecimento ou para conseguir ter uma alimentação saudável? Será que eu preciso eliminar da minha vida qualquer tipo de alimento? Por exemplo, um doce? Eu preciso eliminar da minha vida um refrigerante? Ou será que é melhor eu aprender a usar a moderação? Será que é melhor eu aprender o equilíbrio, buscar esse equilíbrio? Entender o que é fome e o que é vontade de comer. Será que é a mesma coisa? Vocês já pararam para perceber no corpo de vocês a diferença entre fome e vontade de comer? Vontade a gente tem de tantas coisas, né? A gente pode ter vontade de várias coisas, nem por isso a gente precisa delas. Fome é uma necessidade física. E a autopercepção do corpo ajuda muito a identificar, no momento, o que é realmente fome. Eu coloquei aqui o exemplo de um brigadeiro e uma maçã para levar vocês a refletirem sobre o seguinte. Um jeito fácil da gente identificar se está com fome é fazer a seguinte pergunta. Se eu tivesse uma maçã aqui agora,
solucionaria minha fome? Se a resposta for sim, então é fome mesmo. Agora, se eu estiver pensando num brigadeiro e achar que eu posso esperar uma semana para comer esse brigadeiro, eu posso administrar essa vontade de comer. Isso é vontade. Ok? Então, quando a gente sente fome, a gente consegue, se a gente quiser, se a gente tiver uma organização, uma disciplina para isso, a gente consegue comer aquilo que é necessário, aquilo que é o melhor para o nosso corpo naquele momento. E essas outras vontades, a gente vai administrando. A gente administra a quantidade, a gente administra o tempo, o quando fazer isso. E assim também distinguir fome e saciedade. Qual que é o momento de começar a comer e qual que é o momento de parar de comer. Só que isso não está no cérebro. O controle, o centro de saciedade está no cérebro, no nosso sistema nervoso central. Mas ele é percebido no corpo. A sensação é o corpo que nos diz. Então, nós precisamos sentir no corpo se precisamos continuar comendo ou se já é momento de parar. Muitas vezes a gente enche nosso prato de comida e não precisa comer até o fim. Se a gente perceber, se a gente buscar no corpo a informação de que se realmente precisa ou se já está saciado. E, para finalizar, lembrar que a alimentação é um momento de comunhão. Eu aprendi que comida é só um pretexto para juntar gente, para juntar pessoas, né? A comida, ela entra para comemorar, para confraternizar, né? E no processo de alimentação saudável, de mudança de estilo de vida, principalmente com relação à alimentação, toda a família deve estar envolvida. Quando apenas um membro da família decide mudar o seu padrão alimentar, geralmente não dá certo. É necessário que a casa esteja envolvida nesse processo, principalmente quando se trata de criança. A criança não vai adquirir um hábito se os pais dela não estiverem seguindo esse hábito. Então, quando a gente diz que os pais são exemplo, são mesmo. Se o seu filho não vê você consumir um vegetal com verdadeira alegria, ainda que na alegria não esteja no sabor, mas na decisão de experimentar um alimento ou de cuidar do próprio corpo, como é que ele vai ter a coragem de experimentar? E também lembrar que a alimentação é uma conexão entre pessoas. Então a gente deve fazer, sim, do momento da alimentação, um momento de confraternização, um momento de união, né? Um momento de, eu falo que precisa mesmo ser um ritual, um momento de respeito ao alimento, um momento de conexão com o alimento e com as pessoas que estão à mesa conosco. Isso alimenta a alma, além de alimentar o corpo. Afinal, para que comemos? Nós comemos para manter a nossa vida e para nos conectar com a vida, com as pessoas, com o mundo e com os sabores. Muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição.